Hebreus capítulo 2, eu queria ler com você um trecho que é a parte B do versículo, né? Mas o versículo diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Ponto. Aí tem a parte B, que ele diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos repetir isso junto? Diga assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hoje nós vamos fazer uma viagem, pelo período na qual o nosso Senhor foi crucificado. Eu queria hoje falar nada mais, nada menos sobre isso, sobre o Cristo crucificado. O nosso tema é suportou a cruz, desprezando a vergonha. Esse vai ser o nosso tema hoje, é essa frase, do autor de Hebreus, que ele diz que o Senhor suportou a cruz, desprezando a vergonha. Mas o nosso desafio ao falar sobre a cruz, sobre o que aconteceu no Calvário, é um desafio que ele se torna difícil a partir do momento que nasce um dilema: qual o tamanho dessa obra? É uma obra tão gigantesca, é um amor tão imensurável, aquilo que Jesus fez naquela cruz, que o dilema que nasce ao falar da cruz já é esse: qual o tamanho disso? Para onde isso se expande? Como que nós podemos entender, como que nós entenderemos a imensidão do amor de Jesus expresso na cruz, sendo que a própria Bíblia, em Efésios 3,19, diz que o amor de Cristo é um amor que excede todo o entendimento. Então, como nós somos capazes de mensurar esse amor? Como nós somos capazes de mensurar o tamanho dessa obra? Sendo que o amor de Cristo é um amor que excede todo entendimento, como diz as Escrituras. Eu acredito que parte da nossa resposta ou parte do caminho para que a gente possa entender o tamanho dessa obra é primeiro olhar para quem Jesus de fato é, ou para quem Jesus de fato era antes de encarnar também. É aquilo que ele é hoje. Mas por um período na eternidade, Jesus foi um homem. Por um pequeno período na eternidade, Jesus foi um homem. Mas quando nós olhamos para quem ele de fato era antes de encarnar, nós vamos nos surpreender ainda mais com o tamanho da sua obra. Porque Jesus, ele é aquele que colocou a terra, estabeleceu a terra sobre o nada. Jesus é aquele que a Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo nome e elas o respondem. Jesus é aquele que respondeu a maior dúvida da ciência de hoje, uma das maiores, que é se o universo é infinito ou não. Jesus, a Bíblia diz que Deus colocou os limites do universo, então para nós o universo é finito. Porque a Bíblia diz que Deus colocou limites no universo. E Jesus é esse Deus. A Bíblia diz que Deus, ele mediu as águas do oceano na palma da sua mão. Esse é o Cristo. Agora, quando você olha para o tamanho desse Deus, esse Deus imensurável, transcendente, gigantesco, e você lê Efésios, capítulo 2, versículo 7, que diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Gente, isso é gigantesco. Você tem noção que um Deus imensurável, transcendente, criador de todo o universo, ele se esvazia de si. Como que alguém faz isso? Ele se esvazia de si. E a primeira humilhação de Jesus já é essa, Porque é o próprio Deus encarnando para uma forma mortal, frágil, fraca, que ele nunca tinha. Pelo menos nós não temos evidência bíblica na eternidade de Deus ter feito isso outra vez. Então nós entendemos que pela primeira vez na eternidade, Deus esvaziou-se de si mesmo e tomou uma forma de servo, de homem. E a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Quando nós pensamos sobre isso, nós dizemos: cara, a obra de Jesus naquela cruz é gigantesca. Já começa aqui. O tamanho dessa obra é imensurável, já começando pelo fato de que Deus encarnou. E o tamanho desse amor é tão surreal que ele abre mão da sua divindade, ele
ele esvazia-se de quem ele de fato é e toma uma forma de homem. Mas o texto ele expõe para a gente duas realidades a respeito da cruz, a respeito da obra que Jesus fez. E quais são essas duas realidades? A realidade é essa que está no nosso tema. As duas realidades é que Jesus suportou a cruz desprezando a vergonha. Que vergonha! Gente, sobre a vergonha, alguém uma vez disse, talvez não haja nada que os homens tenham tanto medo quanto a vergonha. A gente nem percebe, mas todo ser humano, uma das coisas que ele mais teme é ser envergonhado, é ser ridicularizado. Essa é uma das maiores vergonhas de todo ser humano. Na própria palavra de Deus nós vamos encontrar exemplos. Tinha um cara chamado Abimeleque, e esse cara, ele era um rei, eles estavam invadindo uma cidade, e ele chegou perto do portão de uma cidade. E quando ele chega perto do portão, uma mulher pega uma pedra de moinho, a Bíblia diz que ela joga a pedra lá de cima e cai na cabeça do Abimeleque, e racha o crânio dele. O verso 54 de Juízes, capítulo 9, diz bem assim, imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou, tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e o matou. Olha esse cara. Para um guerreiro, para o rei, para ele era uma vergonha ser morto por uma mulher naquelas circunstâncias. E ele preferiu a morte do que ser envergonhado. Para você ver como que funciona a vergonha no coração do homem. Para algumas pessoas prefeririam a morte a ser desprezado, envergonhado, ridicularizado. Um dos exemplos mais famosos sobre isso também é Saul. A Bíblia diz que Saul, ele foi cercado pelos filisteus. E a Bíblia diz bem assim, 1 Samuel 31, versículo 4, então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Ou seja, o medo de ser envergonhado, ele diz, para que eu não sofra a vergonha de cair na mão desses caras, o medo de perder a batalha, o medo de ser envergonhado e cair nas mãos dos filisteus fez ele se matar. Ele pede para o escudeiro matar ele, ele diz, não vou fazer isso. Ele pega e se joga sobre a própria espada, mas ele diz, não vou passar a vergonha de cair na mão desses caras. A verdade é que Charles Spurgeon, ele diz uma frase que eu acho interessante, ele diz assim, nada pode quebrar tanto o espírito humano como ser continuamente sujeito ao desprezo. Desprezo visível e manifesto de seus semelhantes. Essa é uma verdade. Nada pode quebrar tanto o nosso espírito, nada pode mexer tanto com você do que ser desprezado, principalmente por quem você ama. Agora, se eu e você tememos a vergonha dessa forma, se eu e você somos totalmente aquém a possibilidade de ser envergonhado, de ser ridicularizado publicamente. Se eu e você se doeria na gente ser envergonhado, agora vamos pensar em Jesus que não abriu mão dos sentimentos humanos. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que Jesus encarnou, ele como homem, ele se humilhou, ele viveu como homem. Jesus carregava a parte divina, mas ele também encarnou 100%. Então, Jesus não era isento de nenhum sentimento, senão ele não tinha sofrido de fato. E a Bíblia mostra o sofrimento de Jesus. Agora, se eu e você, que de certa forma até entenderíamos se fôssemos rejeitados, desprezados, agora imagina o Senhor. Jesus que é servido e adorado por toda a eternidade, que é perfeito, que é nobre, o mais nobre de todos os homens que já passou pela terra. Alguém sem mácula, sem pecado, um Deus. Imagina esse cara começar a ser desprezado, ser humilhado, ser cuspido. Imagina só, como Spurgeon disse, que nada é tão doloroso para um homem como o desprezo dos seus semelhantes. Imagina Jesus, que em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Imagina como isso chega a Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Eu e você temos facilidade de nos compadecer de alguém que está em desgraça, por exemplo. Alguém que está em alguma situação difícil, nós não temos tanta dificuldade assim de estender a mão e ajudar essa pessoa. Mas nós faríamos isso com alguém que cospe na gente? Nós faríamos isso com alguém que nos despreza? Nós faríamos isso com alguém que nos ridiculariza? Aí já seria um pouco mais difícil. Mas é exatamente isso que Cristo faz pela humanidade. Jesus veio para os seus não o receberam.
Muito pelo contrário. Agora, a vergonha do Senhor, ela passa por 2 níveis. Lembre que eu vou falar da cruz mais para o final, mas eu quero focar na vergonha. Jesus, a Bíblia diz que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Agora, o que foi de tão vergonhoso? Qual foi o tipo de vergonha que o Senhor, nosso Jesus, foi submetido? O primeiro nível da vergonha é a vergonha da acusação. Se você observar, Jesus ele é acusado do pecado mais grave nas Escrituras, que é a blasfêmia. O próprio Jesus que estabeleceu essa regra. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, ele diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Uma das primeiras vergonhas que Jesus passa diante dos homens, imagine comigo, homens corruptos, maus, acusando o Senhor perfeito, sem pecado, o Senhor do universo, de blasfêmia. Poderia Deus blasfemar contra ele mesmo? Poderia Jesus blasfemar contra o Pai, sendo que ele disse que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra? Poderia Jesus blasfemar contra Deus quando ele disse que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade? Como esse Jesus poderia blasfemar contra o Pai? Mas o acusam ele disso, e acusam injustamente. Eu e você, ao ser acusado de qualquer coisa, seria doloroso para nós. Imagina para quem de fato é totalmente justo. Imagina para quem de fato é totalmente santo, é totalmente puro. Jesus não foi acusado só de blasfêmia, ele foi acusado também de traição, de basicamente tentar trair o governo de César, ou tentar levantar um motim quanto a isso. Mas Jesus, ele mesmo disse em João 18,36, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Como que o Messias poderia poderia organizar uma traição ao governo de César? Sendo que o próprio Jesus, mesmo o governo de César sendo tão pesados sobre os judeus, com tantos impostos, o próprio Jesus, quando necessitou pagar imposto, falou para Pedro ir lá pegar o imposto na boca do peixe, dentro do peixe, pagou o imposto. Como este homem poderia ser acusado de traição ao governo? Mas ele não é só acusado de blasfêmia de forma injusta, ele também é acusado de traição contra o governo, acusado de tentar, de alguma forma, trair o governo de César. É verdade que todo governo pertence a Jesus. Jesus poderia tomar o governo de César facilmente, porque o governo é dele, o reino é dele, o trono é dele, mas naquele não era ainda o tempo. Mas agora, se não bastasse Jesus passar a vergonha de ser acusado publicamente, de forma injusta, ele começa a ser envergonhado de uma forma ainda mais dolorosa, na minha opinião, que é a vergonha da zombaria. Já não bastasse ele ser acusado injustamente por homens maus, agora ele começa a passar a vergonha de ser zombado diante de todos. Lá em Lucas capítulo 23, verso 11, diz: então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Como pode o Senhor do universo ser ridicularizado diante de homens? Jesus estava lá sendo ridicularizado diante de Herodes. Ele estava passando por aquilo. Mas sabe uma coisa que sinceramente é tão grandioso que é difícil de entender? Ele ficou em silêncio. Não precisa de muito, a gente não precisa de uma grande ofensa para responder com raiva. Se você já foi ofendido, você sabe a vontade que dá de partir também em direção da ofensa. Às vezes você está até de boa, a pessoa te ofendeu, falou um pouco mais alto com você, você já quer responder de volta no mesmo tom. É ou não é? Mas Jesus, ele está lá, ele está sendo acusado injustamente, ele está sendo zombado, ele está sendo ridicularizado e Jesus está em silêncio. Mas ele está em silêncio por um motivo: obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Sabe o que Jesus estava fazendo? Cumprindo as Escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 7, era exatamente isso que estava acontecendo. Ele diz: o profeta Isaías profetizou, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
O nosso Senhor, diante de tudo aquilo, estava cumprindo as Escrituras em obediência ao Pai. Agora, se não bastasse a acusação, a zombaria, eles levam a coisa para um nível ainda mais extremo. Eles tiram as roupas de Jesus. E o homem que já estava sendo envergonhado chega quase que no auge da sua vergonha. Ele fica nu diante dos outros, diante das outras pessoas. E para mim aqui existe algo que é poeticamente curioso e doloroso. Por quê? Porque o Deus que vestiu os lírios dos campos, o Deus que vestiu Adão e Eva no jardim, já não tinha mais roupas para si mesmo, para cobrir a sua própria nudez. O Deus que vestiu os lírios dos campos, que a Bíblia diz que ele vestiu os lírios dos campos, e vestiu Adão e Eva no jardim, estava nu diante daqueles que zombavam dele, que zombavam da sua face. Estava nu. Isso é poeticamente esquisito. Mas o nosso Deus estava lá, diante dos seus zombadores, nu, porque tiraram as suas roupas. Mas eles ainda estavam zombando de Jesus o homem. Eles precisavam elevar as coisas, a zombaria para um nível ainda mais deplorável. Eles começam agora a zombar de Jesus, Deus. Olha o que eles fazem em Mateus 27, 28. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele e zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Olha isso, cara. Se já não bastasse acusá-lo injustamente, se já não bastasse arrancar as suas roupas, zombar dele, deixá-lo nu, agora eles vestem ele com uma roupa de rei falsa, colocam ele num trono falso, colocam sobre as mãos dele um cetro falso, colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos e começam a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Olha o nível da humilhação. E Jesus está lá, passando por isso. Ele está lá, sofrendo tudo isso. E ao contrário do que às vezes a gente pensa por causa das pinturas, por um motivo óbvio, as pinturas têm Jesus lá coberto, as imagens de Jesus na cruz estão com ele coberto na parte íntima, mas Jesus, historicamente, ele foi crucificado nu. Ele andou pelas ruas carregando a sua cruz nu. Aquele paninho das imagens é só por uma questão de bom senso mesmo, né? Mas historicamente, se você for estudar, Jesus ele foi crucificado nu. Eles não se preocupavam em vestir a pessoa que estava já no tipo de morte mais doloroso, mais vergonhoso que alguém poderia passar. E Jesus estava lá. Charles Spurgeon escreveu algo que eu acho tremendamente forte. Eu coloquei aí, ele diz assim: pense no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo por adoração o cuspe de bocas culpadas, por homenagem golpes de mãos imundas, por tributo zombarias de línguas brutais. Alguma vez houve, Rei dos Reis, vergonha como a tua? Tu que és imperador de todos os mundos, foste zombado por soldados e ferido pela mão de teus serviçais. Ó terra, como você pôde suportar essa maldade? Ó céus, por que vocês não caíram em indignação para esmagar os homens que assim blasfemaram de seu Criador? Aqui estava uma vergonha, de fato, o rei ridicularizado por seus próprios súditos. Esse era Jesus diante de toda aquela maldade. O rei ridicularizado por seus próprios súditos, sendo moído, sofrendo. Então ele chega no auge da sua dor depois de ser envergonhado com acusações, depois de ser envergonhado com acusações falsas de traição, de blasfêmia, depois de ser envergonhado tendo a sua roupa tirada, depois de ser esmagado, ser surrado, ser ridicularizado, ser cuspido, depois de tudo isso, Jesus chega no auge da dor, que agora ele é levado para a cruz. E quando ele está na cruz, ele começa a ser pregado, eles começam a pregar Jesus na cruz. Eles pegam pregos gigantes de ferro e enfiam nas suas mãos. Imagine a dor numa mão.
Nós temos algumas pessoas aqui que estudam medicina. Imagina enfiar um prego numa mão sensível, cheia de nervos. Imagina enfiar um prego numa mão e pendurar alguém com um prego nas mãos e nos pés. E Jesus, ele chega no auge da sua dor. Quando Jesus está cansado, porque ele está segurando o seu corpo com a força do seu joelho, talvez quando ele descansa o joelho, os pregos rasgam ainda mais a sua mão. Esse era Jesus, pregado na cruz. E ele estava lá. E diante de tudo isso, ele ainda teve forças para dar um suspiro e dizer: está consumado. Está consumado. Esse é o nosso Senhor. Agora, diante de tudo isso, a pergunta que vem: por quê? Por que Jesus se submeteu a tudo isso? Por que Jesus passou tudo isso? Por que Jesus foi envergonhado nesse nível? Por que a Bíblia diz que ele suportou a cruz desprezando a vergonha? O segredo já começa em cima, no próprio versículo que a gente leu, quando diz que pela alegria que lhe estava proposta. Qual é a alegria que estava proposta ao Senhor? Que coisa tão grandiosa, que coisa tão maravilhosa estava proposto a Jesus para ele suportar tudo isso? Qual era o seu motivo glorioso? Qual era a alegria proposta? Isaías 53 começa a nos dar o caminho da resposta quando diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Alguém pode dizer amém? Todo esse sofrimento do nosso Senhor, obviamente, foi por amor ao Pai e obediência ao Pai. Foi para se sentar ao lado do Pai, cumprir a obra que o Pai tinha dado, obviamente. Porém, o grande motivo glorioso do Senhor era para salvar, era a alegria da salvação. Foi para salvar eu e você. O que torna as coisas um pouco mais difícil ainda, pelo menos para mim, de entender. Porque quando eu olho para mim, eu não sei você, eu digo: cara, eu não mereci isso aí não. Eu não merecia isso não. Como que Jesus, como que o meu Senhor passou por tudo isso por minha causa? Por causa dos meus pecados. Algumas pessoas tendem a achar que foram os judeus que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus, quem matou Jesus foi o meu pecado e o seu. Os judeus executaram fisicamente algo, mas o que Jesus estava fazendo ali não era algo somente físico, era espiritual. Jesus estava salvando o passado, o presente e o futuro. Jesus estava salvando toda a humanidade. Quem botou Jesus naquela cruz foi eu e você, foi os nossos pecados. E isso torna a obra ainda maior, porque não tinha a ver só com aquele momento, tinha a ver com passado, presente e futuro. Tinha a ver com toda a eternidade. Era Jesus executando algo eterno. Por causa de quê? Por amor a nós e por amor ao Pai. Jesus fazendo tudo isso por amor a nós e por amor ao Pai. Alguém disse: quando eu olho para a crucificação de Cristo, eu lembro-me de que os meus pecados o levaram à morte. Não vejo Pilatos, mas me vejo no lugar de Pilatos, trocando Cristo por honra. Quando ouço o grito dos judeus, mais ouço os meus pecados gritando: crucificam. Crucificam. Não vejo pregos de ferro, mas vejo as minhas próprias iniquidades colocando-o na cruz. Não vejo nenhuma lança, mas contemplo a minha incredulidade perfurando o seu pobre lado ferido. Era exatamente isso que estava acontecendo ali. A obra do Senhor sendo consumada naquela cruz, por amor a mim e a você, para nos salvar, para nos dar um futuro com Ele, para caminharmos com Ele, para nos botar de volta no lugar de relacionamento que Adão perdeu. Jesus estava restaurando toda a realidade naquela cruz. Por mim e por você. Então qual é o motivo glorioso de Jesus? Diga nós. Nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos ser conscientes disso, porque toda essa humilhação, tudo que Jesus passou, foi por nossa causa. Foi por mim e por você e por amor a nós. Porque a Bíblia diz, no famoso versículo,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quê? Deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto que deu. Isso é muito interessante. O ato de expressão de amor de Deus foi uma doação. E Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Para que com um sangue, como diz o autor de Hebreus, diferente do sangue de bodes, de animais, o sangue dele efetuou uma redenção eterna. E até hoje escorre como um sacrifício eterno. Esse é o sangue do Senhor. Eu amo muito a carta de Hebreus por causa disso, porque ele traz uma perspectiva de sacerdócio fantástica. Quando ele fala de Melquisedeque, quando ele aponta para Cristo, é absurdo o quanto que tem de Cristo como um todo nessa carta aos Hebreus. Eu te aconselho a ler. Agora, diante de tudo isso que eu falei, nosso terceiro ponto tudo isso aqui serve de exemplo para nós. Depois disso, fica muito mais fácil entender por que os mártires morreram por Cristo. Como não morrer por um Jesus desse? Ou melhor, como não viver por um Cristo desse? Sabe, o maior convite dessa mensagem é para que você saia daqui hoje dizendo como Paulo em Filipenses capítulo 1, 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É como o próprio apóstolo Paulo entende, Filipenses 3,7, quando ele diz, mas para o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meu Deus, essas palavras têm que ser as nossas palavras diante da obra gigantesca que o Senhor fez naquela cruz. E o apóstolo Paulo, ele entende isso de um jeito tão surreal que ele repete essa mesma verdade para os romanos. No capítulo 8, verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Jesus passou tribulação, sim ou não? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Jesus passou por tudo isso, sim ou não? Jesus passou pela nudez, Jesus passou pela fome, Jesus passou pela angústia, pela tribulação, pelo perigo, pela espada. Jesus estava lá sendo perseguido. Os apóstolos, eles só reproduzem aquilo que o mestre fez. Aquela obra perfeita que Jesus realiza, ela é um exemplo tão vivo que eles repetem nas suas próprias vidas. Eles entendem que sim, viver era Cristo. Viver era ser como Cristo. Viver era conhecer a Cristo. Então ele diz que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Aí ele diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Opa, quem foi como uma ovelha também muda. Quem foi como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, sendo humilhado? O Cristo. Você vê o apóstolo fazendo a mesma coisa, entendendo o princípio. O verso 37 ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o que há de mais puro de sentimento que nós devemos ter com relação à cruz. Ele fez, nós viveremos como Ele viveu. Ele completou a obra e Ele nos salvou. E eu preciso responder a esse amor. Eu preciso responder a essa obra. A obra do Senhor ela é gigantesca. Ele fez algo que nós não poderíamos fazer. Mas olhe para a vida dos seus apóstolos em seguida, como eles vivem. Sabe, o maior desafio diante da obra da cruz é conseguir corresponder. E eu não estou falando de pagar, não é isso.
Você não vai nunca conseguir quitar o que Jesus fez por nós. Não é isso. Mas a obra da cruz pede uma resposta. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça são salvos, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Normalmente alguns param aqui, mas o versículo 10, eu sempre falo isso, ele diz: porque vocês foram salvos para a prática das boas obras que ele de antemão, ou seja, antes, preparou para que vocês praticassem. Ou seja, Jesus fez uma obra gigantesca naquela cruz. Por amor, ele foi esmagado, ele foi crucificado, ele levou as nossas dores sobre si, ele nos reconciliou com Deus. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o homem justo nos reconciliou com Deus. Agora, nós devemos responder a isso de uma forma intensa, em amor ao Senhor. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu lembro que uma vez eu ouvi Israel Subirá falando sobre isso, que a palavra toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma é um advérbio de intensidade no grego que é meode. Ou seja, é você amar o Senhor com toda a tua força, mas força no sentido literal da palavra. É você amá-lo com toda a força do teu entendimento. Tem um advérbio de intensidade. Meode, ame o Senhor teu Deus com toda a tua força. Intensamente. Intensamente, esse é o mandamento mais importante de todos. Então, diante dessa obra, não poderíamos responder de forma diferente, senão em amor intenso ao Senhor. Amém? Meu desafio com essa mensagem para você é que você saia daqui guardando no teu coração o tamanho da obra de Cristo e a necessidade que nós temos de responder a ela. O Senhor foi envergonhado, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, pela alegria que lhe estava proposta. Mas ele agora está sentado à direita de Deus, ele venceu a morte. É como o texto diz: ó morte, onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e a sua vitória? O Senhor completou a obra. O Senhor foi moído para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós devemos valorizar isso. Valorizar. Ah, Henrique, me dá um jeito prático para eu valorizar isso. Vou te dar um jeito prático. Todos os dias, abre a tua Bíblia e deixa ela te moldar. Não abra a Bíblia dizendo assim: ei, Bíblia, diz para mim o que eu quero. Não, não, não. Abre a tua Bíblia dizendo: Senhor, fala para mim. Me quebra. Tem um amigo meu que ele usa uma expressão que eu acho muito legal, que ele diz: acaba com a minha raça. Senhor, fale comigo. Sabe, vida devocional. Tem duas maneiras muito simples de você corresponder ao Senhor: vida devocional e pregação do Evangelho. Porque uma vez que você conhece o Deus na qual você está tendo a revelação na palavra, na oração e na devoção, você vai dizer igual o apóstolo Pedro diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A pregação do Evangelho tem algo que Douglas Gonçalves fala, que ele diz que nós não fomos chamados para ser pregadores, nós fomos chamados para ser testemunhas, e existe uma diferença. Testemunha fala do que viu, fala do que ouviu. Nós fomos chamados não para ser pregadores, nós fomos chamados para ser testemunhas. E a melhor maneira de corresponder a essa obra é uma vida devocional, para que nós possamos ver e ouvir o Senhor. E uma vez que nós vemos e ouvimos, nós correspondemos com a pregação do Evangelho por meio do testemunho. Faz sentido? Fique de pé.